Estudo da Torá. Livro de Yohanan. Capítulo 1. Antes de seu nascimento, o filho de Elohim já existia, mas não era ele carnal, e nem nominável. Era conhecido apenas por palavra de Elohim. Em sua visão, mística, Yohanan tenta mostrar à carne o que pertence ao espírito. E então, sabiamente traduz o que é incompreensível para o que se pode compreender. Sua introdução perfeita transmite a personalidade de Yeshua antes de seu nascimento. A Sagrada Escritura inicia a jornada de nosso mundo da seguinte maneira: e no princípio, criou Hashem os céus e a terra. Muitos tentam ler as Escrituras Sagradas, mas não conseguem, e a resposta é simples. A carne não pode ver o que é do Espírito, e as Escrituras, elas foram escritas em Espírito. Portanto, a carne não pode compreendê-la, pois a carne é finita. Mas o Espírito? O Espírito vem do que é eterno. E assim se fez, e pelo Menhá, o Verbo, o sopro divino, tudo se fez. E ele estava com Elohim, e ele era Elohim. E sem ele, nada do que há haveria sido feito. Nele está a vida, e a vida é o conhecimento e entendimento da verdade para os homens. E o conhecimento brilha em meio à ignorância, mas os homens não o compreenderam. Antes de Yeshua, o próprio Elohim enviou um outro chamado Yohanan, e este veio primeiro para anunciar e mostrar o conhecimento da verdade a todos, e que por meio dele todos crescem. Ele mesmo não era a verdade, mas veio para anunciá-la. Mas estava com ele a verdade que ilumina a quem conhece. A verdade estava presente no mundo, e este fora feito por ela. Mas o mundo não a reconheceu quando a viu. Venho para aqueles que foram escolhidos, mas eles não a receberam. Mas quem a recebe, a conhece, a entende e crê nela, a estes lhe é dado o poder de ser chamados filhos de Elohim. Eles não foram gerados como outros homens, nem por sua vontade, mas pela vontade de Elohim. Ora, a verdade se tornou carne para que no meio de nós habitasse. E vimos toda a sua majestade e densa presença, sendo ele único filho do Pai, cheio de bondade e de verdade. O próprio Yohanan disse: mesmo sendo mais novo que eu, ele nasceu antes de mim. Pois antes de eu nascer, ele já existia. E todos recebemos a plenitude, bênção por bênção. Ora, a justiça fora recitada por Moshe, mas Elohim nos enviou a misericórdia e a verdade. Ninguém nunca pôde ver a face de Hashem, mas pela face de Yeshua, que veio da presença do Pai, nos revelou como ele é. Em sua mais perfeita plenitude. É exatamente isso que Yohanan tentou mostrar aos fariseus, quando estes foram até ele para lhe perguntar quem ele era, se era o Mashiach, se Eliyahu, ou se um Navi. E a todas essas perguntas ele respondeu negativamente, mas confirmou-lhes a profecia de Yeshayahu, Isaías, dizendo ser ele a voz que clama no deserto, que deviam ser endireitados os caminhos de Hashem. Então, por que realizas a mikveh, se você não é o Mashiach e nenhum dos navis? Perguntam eles. Ora, eu uso a imersão nas águas, mas ainda virá aquele que os imergirá em fogo, disse-lhes. E ele já está no meio desta nação. Ele já nasceu e está prestes a começar o seu ministério. Dele eu não sou digno, nem de amarrar as suas sandálias. Ao contrário do que se pensa, a ideia do mikveh, ou batismo, não foi ideia de Yohanan.
Sim, apesar de a única forma de conduzir o perdão dos pecados, segundo dizem as Escrituras, que é por meio de sangue, e assim se fez durante toda a história da humanidade, sendo passado também para o santuário com a liderança de Moshe, indo depois para o templo de Solomon, e segundo a palavra do próprio Adonai, o peso e a culpa do pecado só seriam aplacados mediante a execução de sacrifício de sangue. E agora vem Yohanan usando uma forma totalmente aversa do convencional. De onde ele tirar essa ideia? Bem, não é difícil compreender que este ritual, conhecido como batismo, na verdade sempre foi usado pelos Yehudim como forma de purificação, sendo ele usado para 3 finalidades. Primeiro, para purificação em casos de contatos com animais mortos, ingestão de alimentos impuros, doenças, relações sexuais e também tempos de fluxos femininos e masculinos. Devendo ser esta pessoa impura e imersa em um tanque ou lago de água corrente para que pudesse purificar-se para voltar a executar seus afazeres espirituais no templo. Segundo, quando adquirido algum objeto, mesmo que fosse ele um utensílio para alimentação, como talheres e copos, estes deveriam ser purificados, bem como o hábito de lavar as mãos e pés ao chegar de uma jornada fora de suas casas. E em terceiro caso, quando um goim, ou gentio, ou estrangeiro, fosse participar da festa do povo ou iniciar a doutrinação da Torá. Devia este também começar com a mikveh, ou batismo, antes de aprender a Torá, como fosse uma iniciação ao judaísmo. Porém, usar deste ritual para a purificação para perdoar pecados nunca fora posto nem pelo judaísmo, nem por Yohanan, mas sendo ele realizado após uma sincera confissão de pecados a Elohim. Sinalizando, após essa confissão, de forma pública, através do mikveh, não sendo necessariamente usado por pessoas que pecaram, mas que desejavam purificar-se para receber o novo reino. Estando agora purificado, podia agora o indivíduo receber o Ruach HaKodesh. E foi o que aconteceu com Yeshua. Não havia ele cometido nenhum pecado, mas, por permanecer em meio de homens impuros, em uma terra impura, necessitava assim proceder para que, com autorização e bênção de Elohim, iniciasse seu ministério aqui na terra. E foi o que sucedeu. Ao ser purificado, o Ruach HaKodesh pairou sobre ele, e Yohanan ouviu a respeito daquele que momentos antes ele mesmo nominara como sendo o Cordeiro de Elohim que tirara o pecado do mundo. Que este é filho de Elohim e que o daria muita alegria. Por esse motivo passou a declarar a todos que Yeshua de fato era o filho de Elohim. Pois, assim como foi mostrado pelo Pai, assim aconteceu com o Filho. Seguindo um dia após a mikveh de Yeshua, viu ele novamente a Yeshua e anunciou a todos que ele era o Cordeiro de Elohim, através do qual seriam retirados todos os pecados do mundo. Ao ouvir isso, os seus seguidores, os seguidores de Yohanan, perseguiram também agora a Yeshua, à distância. Mas nosso mestre bem sabia quem eram eles e o que queriam. Por isso perguntou o que estavam procurando. E eles lhe deram a resposta: queremos saber onde o Senhor mora. E com ele foram, e com ele ficaram, o resto do dia. André, irmão de Shimon Kefá, era um dos 2 que perseguiram a Yeshua, pois ouviram o que Yohanan havia dito, saindo da casa do Senhor. A primeira coisa que fez foi ir ter com Shimon. E chegando, disse-lhe que havia encontrado Mashiach, que quer dizer Messias. André o levou até o mestre, e este, olhando para Shimon, leu-lhe a personalidade e disse-lhe: tu és Shimon, mas eu vou te chamar de Kefá. E isto significa pedra ou cabeça dura. Já no dia seguinte, Yeshua foi para Galil, mas antes chamou a Felipe. Este era de Betsaida,
da mesma cidade dos irmãos André e Shimon. Porém, Filipe chamou a Natanael, e o mesmo que disse André ao seu irmão, também lhe disse, e que o nome do Messias era Yeshua Natziri, ben Yosef. Então Natanael o questiona se algo de bom poderia vir de Beit-Lehem. Ora, se não acredita, venha ver, responde Filipe. E ele foi. Ao chegar próximo do mestre, apesar de nunca tê-lo visto, Yeshua o saúda de uma maneira muito peculiar, dizendo: eis aqui um israelita que não tem culpa nenhuma. Ao ouvir tal sentença, todos ficam mudos e o silêncio é quebrado com uma pergunta do admirado e confuso Natanael: de onde me conheces? Com um sorriso no rosto, Yeshua lhe diz que já o havia visto embaixo de uma figueira. Isso antes de Filipe chegar e chamá-lo. Possivelmente estivera ele fazendo as orações da tarde, como ordena a Torá. Ouvindo isso, perplexo, Natanael cai em frente ao mestre. Ele diz: Rabi, tu és filho de Elohim. Não menos animado, nosso mestre lhes dá uma notícia que os deixa maravilhados. Com um belo sorriso, Yeshua complementa dizendo que se Natanael já havia ficado perplexo com coisa tão pequena, ficariam agora extasiados ao ver o céu se abrir e os melahimos, anjos, subindo e descendo sobre aquele que lhes falava.